Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Dias, eu sou professor de português, literatura e redação, e hoje nós vamos falar sobre um conto de Edgar Allan Poe, que é O Barril de Amontillado. Esse conto é considerado por muitos críticos como o mais perfeito da literatura de Poe. Perfeito no sentido de técnica, é o conto cuja técnica do autor é melhor apresentada. Nós sabemos que Poe é um escritor que tinha um estilo literário voltado para uma narrativa perfeita, no sentido de que cada ponto, cada elemento, cada coisinha que é apresentada na sua narrativa, ela tem uma relevância, um tipo de significância, é importante para a construção do espaço, do tempo, ou talvez seja uma ironia, ou até uma premonição do que vai acontecer. Mas cada ponto, cada questão, ela é relevante, ela não está ali por acaso, ela está ali para algum fim literário do autor. E nesse conto, Barril de Amontilado, é o que melhor percebemos isso. É o conto que fica mais evidente essa preocupação do autor por uma narrativa métrica, simétrica, perfeita, fechada, né? Ah, esse conto ele é ambientado em um momento talvez entre a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ele acontece em uma noite de carnaval, né, um carnaval que acontece em alguma cidade da Itália, e que nós temos um narrador que inicialmente não se apresenta, e esse narrador ele se volta para o leitor e já diz logo de cara, que é uma característica também de Poe, né? Ele vai apresentar as regras do jogo, vai dizer tudo o que acontece no conto logo no início. Os primeiros parágrafos do conto, ele já vai dizer o que vai acontecer, o que hoje nós chamaremos de spoiler, né? E ali, esse narrador, ele nos diz que ele vai se vingar. É um conto sobre vingança. Né? O tema principal é a vingança. É aquilo que ele já apresenta isso. Ele diz: essa história é uma história sobre vingança. E aí ele vai dizer contra quem? Uma personagem chamada Fortunato. É uma pessoa que deferiu contra ele diversas injúrias. Ele não diz quais são, ele diz apenas que eram inaceitáveis e que por muito tempo ele havia aturado e que agora ele iria se vingar. Mas ele diz, ele quer praticar uma vingança, mas essa vingança tem que ser perfeita. E é aí que ele nos dá as regras do jogo. Ele vai dizer que para ele se vingar perfeitamente desse Fortunato, não basta ele se vingar, ele precisa punir com impunidade, ou seja, ele precisa não ser punido pela vingança, então ele vai praticar a vingança de forma que nada ruim aconteça contra ele, mas ao mesmo tempo ele precisa que a pessoa, o Fortunato, né, essa pessoa contra quem ele pratica a vingança, saiba que ele está fazendo aquilo. Né? Não pode ser um tiro que ele dá nas costas, talvez naquela época nem tenha tiro, enfim, um ataque pelas costas. Na verdade, a pessoa que está sofrendo a vingança, ela deve saber que ela está sofrendo essa vingança. E ao mesmo tempo, o vingador, né, a pessoa que pratica o que é o narrador, ele não pode ser punido por isso. Né? Então ele diz isso. Depois ele nos fala quem é esse Fortunato, essa pessoa contra quem ele quer praticar vingança, e ele diz que esse Fortunato ele é um charlatão em vários momentos, em vários pontos, mas em relação ao conhecimento de vinhos, ele realmente conhece de vinhos, ele é um expert nessa área. E é com isso que ele vai trabalhar no seu plano de vingança. A narrativa, como eu disse, né, acontece em uma noite de carnaval. O narrador diz que acontece ao entardecer. Aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento literário sabem que esse momento do entardecer, né, o crepúsculo, é a hora do engodo, é o momento da enganação, é o momento que normalmente na literatura alguém é passado para trás, né, é um símbolo literário. Né? E aí o conto, não é à toa que o conto acontece nesse momento de engodo. Nessa noite de carnaval, ele, por sorte, assim ele diz, ele se encontra com Fortunato, que é a pessoa contra quem ele quer praticar a vingança. Né? Ele fica feliz por esse encontro e ele nota que Fortunato já está bêbado. Né? Uma noite de carnaval, nada mais normal do que ele já esteja um pouco alterado. E Fortunato, não por acaso, em sua fantasia de carnaval, ele está vestido de bobo. Né? Ele tem uma roupa de bobo e um chapéu cônico com guizos, né? Pequenos sininhos na cabeça. Né? Aquela imagem que a gente tem de bobo da corte. Né? Eles se encontram e o narrador já de cara
mostra-se muito feliz, né? Não aparenta qualquer tipo de insatisfação em relação ao Fortunato e diz para ele que encontrou um vinho, um barril, que comprou um barril de amontilado. Um vinho amontilado é um vinho espanhol que é muito raro, que é cultivado só em determinada época do ano, e é um vinho de muito prestígio, tem um valor financeiro muito alto. E aí ele encontrou um barril inteiro para comprar e comprou. E aí ele manifesta uma espécie de preocupação para Fortunato de que ele teria sido passado para trás. Mas ao mesmo tempo ele já disse que era um exímio conhecedor de vinho também, né? É, tem aí uma certa malícia, né, do narrador de apresentar essa preocupação. O Fortunato ele já se mostra incrédulo, né? Nessa época do ano, conseguir comprar um barril de amontilado, ele diz algo assim. E aí o narrador começa a brincar com ele, né? Ele diz, ah, mas não se preocupe, eu vou perguntar a Lucchesi, né? Um personagem que a gente não conhece, mas a simples menção de que procuraria Lucchesi para perguntar se esse vinho seria ou não um vinho autêntico, amontilado, não autêntico amontilado, já incita no, 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 no Fortunato uma certa vaidade. Ele diz, não, Lucchesi não sabe nada, não entende nada. Na verdade, eu entendo e eu vou te dizer se esse vinho ele realmente é um amontilado ou não, né? Aqui aparece outro tema, né, que é o tema da vaidade, né, que é um tema muito discutido também por Edgar Allan Poe. Quem conhece outros contos sabe que ele fala muito sobre vaidade. E o Montresor ele trabalha com a vaidade, com o orgulho de do Fortunato, né? Ele quer o Montresor é o narrador, desculpa, gente. Ele o tempo todo ele está desafiando o Fortunato, afinetando o orgulho dele, né? Não se preocupe, eu pergunto o Lucchesi vai saber, né? Talvez você esteja ocupado, alguma coisa assim. E aí isso infla, né, o orgulho do Fortunato e ele quer ir atrás, ele quer ele mesmo fazer aquilo, né? Outra questão importante é que o Lucchesi ele já se sobrepõe e diz, não, vamos logo às suas cavas, né, que a sua adega, para tirar isso, tirar certo, né, se é ou não um amontilado. E aí o Montresor já disse, não, claro que não, você está ocupado, né, ele estava no carnaval, no meio da festa, você está ocupado, pode deixar que eu pergunto o Lucchesi. Ele diz, não, vamos, vamos. E aí o Montresor manifesta uma certa preocupação com a saúde. As minhas cavas ficam nas criptas que são úmidas, cheias de salitre, vai ser ruim para a sua saúde. E o Lucchesi, não, vamos e vamos, e acaba ignorando esses alardes, né, do narrador, e eles vão para as criptas, né? Essas criptas são tumbas, né? É como se fosse um cemitério subterrâneo que é comum né, nesse momento. E essas criptas elas estão dentro do palácio do Montresor, né, do narrador. Nesse palácio a gente já percebe que o narrador já havia planejado tudo isso, porque ele diz que o palácio estava vazio, porque mandou todos os seus serviçais ficarem em casa no momento, e que ele só voltaria no dia anterior, que ele só voltaria no dia seguinte. E aí ele diz, né, que ele sabia que simplesmente dizer isso já era o suficiente para que todos saíssem dali, né? Se o patrão saiu, né, eles foram aproveitar para também curtir a noite de carnaval, né? Ele sabia disso, né? Ele diz isso, né? Se eu disse que eles não deveriam sair, mas que eu só voltaria no dia seguinte, é claro que todos saíram, né? Ou seja, ele estava planejando já aquele momento, né? Ele já sabia exatamente tudo que ele faria. E eles iniciam uma caminhada pelas criptas dos Montresor, né? Pelo cemitério particular dessa família nobre, que fica abaixo do Palácio dos Montresor. E nesse caminhar pelas criptas, que são longas, e aí o narrador já vai apresentando um ambiente escuro, um ambiente cheio de ossos, né, um ambiente cujo ar é saturado, é úmido, cheio de salitre, o ar é difícil de respirar, e ele o tempo todo que eles vão caminhando, eles estão cada vez se engrenhando mais nesse ambiente sombrio, né? Ele é o grande autor do terror, né? Do mistério. E aí nessa caminhada a gente vai cada vez se sentindo mais fechado, porque o ambiente vai ficando mais enclausurado, né?
E o tempo todo ele vai dizendo para Fortunato, não, vamos voltar, estão preocupados com você, devem estar preocupados com você, sua saúde. E aí o Fortunato começa a tossir, começa a sentir os efeitos desse ambiente nocivo. E só que o tempo todo ele diz, desde que eu pergunte o Lucchesi vai saber me dizer, e ele, não, vamos mais a fundo. E Fortunato também começa a a embebedar ainda mais, a se embebedar ainda mais, né? O narrador o tempo todo pega uma garrafa de vinho e dá um pouco mais de vinho para ele começa a beber, e aí a gente vai pegando alguns elementos, alguns detalhes, né? Como eu disse, os detalhes são sempre importantes, né? Os guizos do Fortunato que estão cintilando em alguns momentos, essa tosse, essa preocupação em um determinado momento. O Fortunato faz menção à maçonaria, porque ele era um membro da maçonaria, e aí o Montresor ele diz, eu também sou um membro. E ele diz, prove, né? Porque ele estava dando um símbolo, quem conhece um pouquinho da maçonaria sabe que ele tem símbolos secretos, e aí ele estava dando um sinal de que ele era um maçom para o Montresor, e o Montresor não entendeu. E ele diz, você não é da maçonaria. Ele diz, associação, você não é da maçonaria. E aí o Montresor diz, claro que sou, veja aqui, e tira uma pá de pedreiro, né, que é usada pelos pedreiros, que é um símbolo da maçonaria. E aí Fortunato ri e diz, você está brincando. Né? É como eu disse, né, é uma espécie de premonição. Né? Ele já mostrou ali a arma do crime, como quem já leu sabe, né, a arma do crime. Enfim, eles vão então se engrenhando, né, cada vez chegando mais ao fundo das criptas. O Fortunato ele até desconfia um pouco que tem algo errado acontecendo, mas ele acaba se deixando levar, né, pela euforia e pela vaidade. E aí ele chega num espaço fechado, que é, que é um espaço já preparado, que tem ali uma corrente, uma coisa, e aí quase que nem percebe o que está acontecendo, enquanto o Montresor acorrenta ele à parede, acorrenta ele, e depois começa a levantar um muro, né, fechando ele, literalmente emparedando o Fortunato na cripta, né, na cripta dos Montresors. Aí aqui a gente percebe uma certa perversidade, que é também um tema de Edgar Allan Poe, né, o autor, o narrador, ele não manifesta qualquer tipo de pena quando o Fortunato começa a gritar, implorar, pedir, né, pedir para ele parar, ele não tem qualquer tipo ele não se deixa levar, né, pelo pavor do Fortunato. E aí ele logo no finalzinho, quando ele está fechando as últimas fileiras, né, ele joga a tocha de fogo ali para ver alguma coisa dentro daquele espaço que ele está emparedando o Fortunato. Ele não consegue ver direito, né, porque e aí o Fortunato até faz um momento ali que ele, é uma piada, né? Vamos voltar e rir todos no palácio sobre isso. E aí o Montresor ele ri também, fala, vamos sim, enquanto continua a emparedar a vítima, né? E aí ele empareda, e assim ele diz, né? Ele finaliza esse percurso dele dizendo que descanse em paz, né? Que é até uma certa que poderia ser uma ironia ou simplesmente uma manifestação da perspectiva do narrador, né? Porque essa frase, né, que descanse em paz, é uma frase utilizada na extrema unção do catolicismo, e que normalmente ela serve para perdoar os pecados dos doentes, né, daqueles que estão em estado em moribundos, né? Então ali parece que ele acha que o que ele está fazendo não é o errado, né? Na verdade tudo quem precisa do perdão, quem precisa descansar em paz na verdade o Fortunato, né? As injúrias que ele cometeu, que não sabemos quais são, mas essas injúrias elas seriam muito piores do que o fato dele estar emparedando o Fortunato, né? E por isso ele estava concedendo o perdão, né? Que o Fortunato descansasse em paz, né? E aí esse é o acontecimento, né? A punição dele. Ele cumpre com as regras que ele promete logo no início da narrativa, e
e assim ele pratica a sua vingança, né? Aí aqui alguns elementos importantes que a gente pode falar um pouco. É, em algum determinado momento, o Fortunato pergunta, né, para o narrador qual seria o mote da sua família, né? O mote, qual que é a palavra, né? Aqueles que assistiram Game of Thrones sabem, né? A frase da família, né? Os nobres normalmente tinham uma frase que guiava a família, né? No caso dos Montresors, ele diz: ninguém me fere sem ser atacado, é, ninguém me ataca impunemente. É exatamente a tradução seria essa: ninguém me ataca impunemente. E aí o brasão da família é um campo aberto em que um grande pé esmaga uma serpente que ao mesmo tempo está atacando o pé, né? Ela está fincando as garrinhas no pé nesse grande pé, né? Ou seja, que também tem essa ideia, né? Que é a ideia de que aqueles que me atacarem serão esmagados, né? Serão pisoteados. Ou seja, são pequenos elementos que ele vai trazendo na narrativa, né? A apresentação da arma do crime, como eu disse, a pá de pedreiro que ele usou para emparedar o Fortunato, o mote da família, o brasão da família, enfim, o tempo todo esses elementos aparecem para indicar qual é o final, qual vai ser a grande punição, né? A gente sabe que ele vai punir, a gente só não sabe como, e aí a gente vê que ele na verdade vai emparedar, que é também um tema comum, vamos dizer assim, né? Nesse período narrativo. O Poe tem outras vítimas emparedadas, e também era parte do imaginário da época, né? No século XIX, quando ele foi escrito, existia um grande medo de pessoas serem enterradas vivas, né? E aí esse medo, inclusive, levou um costume que era as pessoas serem enterradas com sininhos, né? Porque se elas estivessem vivas, se forem enterradas por engano, elas pudessem fazer algum tipo de sinal para que as pessoas soubessem que elas estavam vivas, né? E aí assim desenterrá-las. No caso aqui, a gente tem os guizos, né? Como eu disse, ele estava com a roupa de bobo, o Fortunato estava com a roupa de bobo, com pequenos sininhos nas pontas, né? Aqueles chapéus cônicos com sininhos. E aí, o último sinal de vida que nós temos de Fortunato é o barulho dos sinos. Ele escuta um último tintar bem tímido de sinos, e aí depois ele acaba de emparedar a vítima, né? Que é outra questão importante. É, se lermos, né, se fôssemos nos delongar muito mais, a gente veria que tem muitos elementos, outras questões muito importantes. Poderíamos falar também um pouco mais sobre a ironia, né? O autor, o narrador, o tempo todo é irônico. Ele está lá: sua saúde, eu me preocupo pela sua saúde. Isso tudo tem, né, uma certa ironia. Na verdade, ele vai matar então a saúde. Se ele pegasse alguma gripe, alguma coisa assim, não teria tanto problema, né? Já que ele morreria emparedado. Mas tem outros elementos importantes que poderíamos falar, mas como a ideia aqui é só a gente falar um pouquinho, apresentar alguns elementos, falar sobre a narrativa, dar um resumo, a gente não vai entrar muito nessas questões. É, Coisas que são importantes que a gente deve, né, que eu devo ressaltar aqui, é que a gente vai falar sobre que o conto, né, apresenta esse tema do misterioso, do tema de horror, o tema da confiança, né, o narrador, ele não é um narrador confiante, né, ele está contando 40 anos depois dos acontecidos, no momento em que ele já é mais idoso, né, e aí ele está lembrando desse momento, e aí ele só nega informações, né? Ele não diz exatamente o que foi que o Fortunato fez para merecer essa punição. Enfim, ele apresenta. Ele não tem. A gente não pode confiar tanto assim nele, né? Mas ele ainda assim busca a nossa confiança, né? Da mesma forma como ele ludibriou o Fortunato para que o Fortunato confiasse nele, né? Ele quer também que o leitor confie nele, né? É um tema importante, o tema da confiança. Mas também o tema do perverso, a gente tem um narrador perverso, né? Ele está contando os fatos muitos anos depois, mas ele não manifesta qualquer tipo de remorso, né? Ele não está arrependido do que ele fez. Na verdade, ele quase que se orgulha daquilo, né? Talvez se orgulhe, né? Ele está dizendo
de uma empreitada bem-sucedida de vingança, né? É um tema importante também. Outro tema importante é o tema do vício, vícios humanos, né, como eu mencionei. Tem a questão da vaidade, ele trabalha, né, ele engana o Fortunato pela sua vaidade, né, o tempo todo falando sobre Lucchese, questionando a capacidade dele de distinguir o vinho, saber, né, de fato se o vinho amontilado seria ou não original, mas também o vício do álcool, né, a reação do Fortunato, que já está alcoolizado, né, quando eles se encontram, quando o autor, o narrador, ele fala do vinho, a gente quase que vê os brilhos nos olhos do Fortunato, né? Ele aparentemente não é simplesmente um sommelier de vinhos, né? Não é a reação de um sommelier de vinhos que quer provar aquilo, né? Ele parece que tem um pontinho de alcoolismo ali, sabe? Quem conhece Poe, alguma coisa sobre a vida de Poe, sabe que ele era alcoólatra em si, e muitas pessoas apontam esse momento, né, essa passagem, essa reação do Fortunato como uma alegoria ao alcoolismo. Né? Não só ao alcoolismo, mas ao vício. Né? O Poe ele não era só um alcoólatra, ele também consumia algumas drogas de ópio. Mas enfim, tem esses temas, são temáticas importantes que perpassam essa narrativa e que aparecem em vários momentos. Poderíamos falar um pouco mais sobre os detalhes, essas questões que são apresentadas, sobre algumas características que aparecem nesse conto e que são características do estilo do Poe, mas como objetivo aqui é ser um pouquinho mais sucinto, né? Nós vamos ficar por aqui. Eu fico à disposição, quem quiser entrar em contato comigo. E logo mais eu apareço para a gente falar um pouquinho sobre outros contos, talvez outros contos do Poe, outros contos de outros autores brasileiros. Enfim, o objetivo aqui é só introduzir, né, esse conto e talvez, quem sabe, em outro momento a gente fala sobre outros contos ou até sobre, um pouquinho mais sobre esse conto, né? Uma boa noite a todos, muito obrigado por terem chegado até aqui e um grande abraço.